Então vamos primeiramente conhecer o que é o paquímetro, para depois a gente relacionar com o sistema métrico, tanto decimal quanto o sistema inglês. Então é típico, né? Ele ter ali o número 1 e o número 2 são as orelhas, a fixa e a móvel, que é uma das partes do paquímetro que são as mais utilizadas, e porém são sensíveis. Eles são utilizados para fazer medidas internas, né? Então, medidas internas, você utiliza as orelhas fixa e móvel. Elas podem, né, na prática do dia a dia, o que vocês têm que verificar? Algumas coisas, né? Por exemplo, se esses, tanto na orelha, quanto depois aqui no item 7 e no item 10, né, que são os encostos, aqui é o bico. Temos aqui o bico fixo, né, e o bico móvel. Ficam junto aqui com os encostos, né? Eles são ali locais que podem ter pequenos dentes, tá? Por causa de algum erro operacional, tá? Então a gente vai ter que visualizar, né? E verificar se eles não estão ali, né, com alguma imperfeição nesses locais, tá? Então temos o caso aqui, né, que é para medida interna. Aqui, como eu falei aqui na parte, né, dos itens 7, 8, 9 e 10, é a região que a gente faz as medidas externas. Então, medidas externas, né, são feitas aqui com a parte do bico e do encosto fixo e móvel. Aí no item 3, né, aqui no item 3 é o nônio ou vernier, só que na parte superior é a polegada. E no item 11 aqui, ó, a gente pode pular para o item 11, também é um nônio, só que esse nônio, né, ou vernier, é do milímetro. Ou seja, nós acabamos de ver que existem dois sistemas. O paquímetro também traz os dois sistemas métricos, os mais utilizados, que é a polegada e, né, o centímetro ou milímetro no caso. Porém, né, é muito comum nós utilizarmos somente o sistema métrico, né, que é milímetros. No item 4 aqui tem uma trava, né? O que é esse parafuso de trava? Cuidado com a pressão ao, né, utilizá-lo. Ele serve para, em campo, né, quando a gente estiver utilizando o equipamento, coletar uma medida que eu não consigo ter uma visão adequada para executar a leitura, eu consigo travar o instrumento para poder então removê-lo e fazer a leitura numa posição adequada. Sempre é indicado que a leitura seja feita diretamente sobre a peça a ser medida, mas depende de cada caso, ok? Depende de cada caso, né? Então tem essa função, né, mecânica de travar a parte móvel. O que é essa parte móvel? Né? É o item 5 aqui, que é o cursor. É nesse cursor que vai deslizar sobre a parte fixa, tá? Então a parte fixa é onde fica a escala, né? A escala fixa na parte superior de polegadas e na parte inferior, que é a parte 13 aqui, ó, 13 e 7, tá? É a parte que fica a escala dos milímetros. Então sempre superior polegada, inferior milímetro. Então se estamos fazendo a leitura em milímetro, esquece os traços da parte superior. Se estamos fazendo em polegada, esquece os traços da parte inferior, tá? Eles não vão ter a relação ali, né, entre as medidas, tá? Vamos lá, o que mais que faltou? O item 12 é interessante, que é o impulsor, tá? E é aqui que o operador ele tem que ter ali, né, a pressão adequada, né, para não causar um erro de pressão na sua leitura. E, enfim, o item 14, que é a haste para medir profundidade. Essa haste aqui, né, ela se desloca junto com a parte móvel. Tá? Então, ao mesmo tempo que você executa a medida interna, externa ou profundidade, a escala se move em todas as direções simultaneamente. Inclusive, até faltou um item aqui, né, que quem sabe, quem conhece o instrumento sabe que aqui na cabeça, né, na parte do encosto, né, na base do encosto, a diferença entre os dois encostos, o encosto móvel e o encosto fixo, né, mede ressaltos. Então tem uma diferença aqui, né, entre os encostos
que também, né, é uma das funções para ajudar nas medidas, coletar as medidas, tá? Então é um instrumento muito útil, tá? Por causa dessas várias funções. Só que, né, é um instrumento que tem uma precisão, né, que deve ser considerada, tá? Eu não executo uma leitura com um paquímetro, por exemplo, né, 10,4 milímetros. Eu não tenho essa medida com paquímetro, tá? Ou eu estou medindo 10,04 ou eu estou medindo 10,40. Por que eu não posso medir? Porque eu estou cometendo um erro nos algarismos significativos. A resolução do instrumento é centesimal. Então eu tenho que considerar a dúvida, que é o último algarismo duvidoso, na última casa, que é a casa centesimal.